Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz seja com todos. Vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 13. Leremos do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Abrão e Ló separam-se. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti a terra, toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais um dia de vida que nos concede e por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Queremos, ó Pai, neste momento pedir que perdoe os nossos pecados e que fale conosco através da tua santa palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, para contextualizar um pouco essa história, Ló era sobrinho de Abraão, ou de Abrão até então, né? Quando lemos esse texto, Deus não havia ainda mudado o nome de Abrão para Abraão, por isso nós estamos lendo aqui Abrão. E era um sobrinho que Abrão criou. Seu irmão havia falecido e havia ficado esse filho chamado Ló, e Abraão o tomou e o levou nas suas jornadas, né? A essas alturas eles já haviam peregrinado na terra de Canaã, já haviam ido para o Egito por conta da fome que surgiu na época e agora estavam retornando do Egito, mas Deus sempre abençoando o seu povo. Tanto Abraão como Ló estavam aí desfrutando das ricas bênçãos da parte do Senhor. Abraão, nessas alturas, já era um homem altamente próspero, e Ló também, né, consequentemente, herdeiro, né, dessas bênçãos de Deus sobre a vida de Abraão também. Ainda que não fosse o herdeiro legítimo, né, nós sabemos muito bem que Deus havia feito já uma promessa a Abraão, e isso é uma outra história. Nós queremos aqui concentrar a nossa reflexão, meus irmãos, no fato de tomada de decisão. Quem de nós nunca esteve neste momento crucial? Se você não teve, pode ter certeza que você terá não apenas um, mas vários momentos em sua vida que há a necessidade de tomar uma decisão, né? Hoje a expressão divisor de águas, né? Uma expressão que tem se proliferado aí, porque muitas situações levam-nos a extremo mesmo, né? Tem situações que são que pedem uma decisão
que é de fato definitiva, que é de fato crucial, que é de fato um divisor de águas em nossas vidas, né? E é fundamental, é para isso que eu quero chamar a sua atenção, no momento de uma decisão, você ter uma visão espiritual. Esse é o tema que nós queremos trazer, né, baseados no texto sagrado. Uma visão espiritual é fundamental na hora de tomarmos decisões. Nós vamos encontrar e nós vamos concentrar aqui a nossa meditação, embora tenhamos lido desde o versículo 1, mas a gente vai concentrar aqui a partir do versículo 7, que vai mostrar primeiramente Abrão como um pacificador, como um grande homem de Deus, que nós já sabemos, o pai da fé, um homem de experiências extraordinárias com Deus, e isso, é claro, o deu uma maturidade espiritual, né, que qualquer um de nós gostaríamos de ter. Mas o bom é que é possível termos esta maturidade espiritual. À medida que nós convivemos com Deus, que nós o buscamos, que nós nos relacionamos com Ele, nós vamos sim adquirindo essa maturidade, essa intimidade que o nosso pai Abraão teve com Deus. Então, o versículo de número 7 vai mostrar esta experiência, essa maturidade, e vai nos mostrar aqui Abraão como um pacificador. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Amados, eu me lembro, em um dos conflitos da vida, alguém disse: olha, este problema, essa dificuldade, esta decisão, ela vai ter para você a importância que você der. Ele vai crescer à medida que você, de fato, o achar grande. E esse momento de conflito aqui entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão poderia sim gerar um conflito gigantesco, poderia sim gerar uma crise, né? Entre aqui já havia, claro, Ló já tinha os seus pastores, já tinha a sua gente, já estava ali, na verdade, tornando-se dois povos, né? Vivendo, e a terra já não suportava mais que aqueles dois permanecessem juntos, né? Havia contenda no momento, certamente, do pasto, no momento da água e em outras situações, né? Poderia sim ter se agravado, ter se agigantado aquele conflito se não houvesse ali um homem de Deus que tivesse o espírito pacificador. E este homem de Deus era exatamente o nosso pai Abraão. Jesus, ensinando nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 9, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E nós precisamos, a primeira lição que o texto nos dá diante dos conflitos é que nós nos portemos como pacificadores, né? O apóstolo Paulo também, em uma das suas cartas, ele disse assim: se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Então nós precisamos promover a paz e nós precisamos nos esforçar para que os conflitos não venham se agigantar, não venham crescer, mas nós precisamos sim lançar a semente da paz, e é um fruto do Espírito, né? E o Espírito habita em nós. Então nós vemos aí esta primeira lição que a palavra de Deus nos ensina. E aí nos versículos 10 e 11 agora,
nós vamos ver exatamente o momento crucial, o momento da escolha. E o que nos ensina esses versículos é que as escolhas de hoje definirão o seu futuro. Por isso nós precisamos de uma visão espiritual. Isso é fundamental, porque nós estamos vivendo e a vida não é um ensaio, a vida é valendo, né? As cortinas estão abertas diante de nós e nós precisamos viver para valer, viver de verdade e vivemos uma só vez. Não podemos nos dar o luxo de errar e permanecer no erro. É claro que nessa vida nós erramos, mas Deus nos dá a oportunidade todos os dias de consertarmos naquilo que erramos. E o que acontece aí, meus amados? Quais as informações que esses versículos trazem para nós? Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Abraão, de forma pacífica e calma, de um homem experiente e temente a Deus, falou para Ló: olha, você é meu sobrinho, filho, e não vai haver contenda entre nós. Escolha. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda, ou vice-versa. Abraão estava ali, meus amados, não para contender, mas para fazer a vontade de Deus, para viver pela fé, como de fato ele viveu. E aí Ló, neste momento, ele precisa fazer uma escolha, ele precisa tomar uma decisão. E é exatamente aí onde nós vamos fazer uma reflexão, fazer uma aplicação daquilo que falamos inicialmente como tema. Uma visão espiritual é fundamental na hora de tomarmos as nossas decisões. Por quê, meus amados? Para onde você quer ir com a sua família? Suas escolhas de hoje definirão o seu futuro. Para onde você deseja conduzir a sua família? Porque é claro, né, que nós, pais, e até mesmo aqueles que hoje não são pais, mas futuramente serão, e as mães também, ou seja, hoje nós podemos pensar de forma individual, algumas pessoas, mas a maioria já tem que pensar coletivamente. E Ló, a essas alturas, já não era mais um indivíduo, ele era uma família, né? Ele já tinha servos e servas. E ele precisava tomar uma decisão, e ele tomou uma decisão baseado em uma visão carnal. Ele não teve discernimento espiritual, ele não teve, nesse momento, um compromisso maior com Deus, porque ele sabia que a bênção de Deus estava sobre Abrão e que não faltava nada para Ló, enquanto esse estava na companhia de Abrão. Embora tivesse surgido ali aquele conflito, mas isso veio exatamente para realçar e para mostrar para nós esse exemplo de uma decisão mal tomada, né? Mal resolvida, que resultou também num futuro, num destino também indesejado, né? E é exatamente isso, queridos. Para onde nós temos conduzido a nossa família? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Onde você quer estar daqui a 10 anos? Né? Eu digo não só no sentido geográfico, mas espiritualmente falando, né? Seu grau de crescimento espiritual, intelectual, profissional, vai depender muito
das decisões que você tomar hoje, do rumo que você tomar hoje. E aí entra exatamente a necessidade de sabedoria, de discernimento. O apóstolo Tiago, ele disse que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, peça porém com fé, né? E ele diz que Deus a todos dá. Se você pedir com fé, Ele vai te dar sabedoria para você tomar decisões coerentes, para você tomar decisões que possam de fato levá-lo a um destino, né, abençoado, próspero, dentro da vontade de Deus. Não foi o caso de Ló, meus amados irmãos, porque ele, naquele momento, o critério de escolha, e é uma interrogação também que nós fazemos, qual o seu critério ou critérios no momento das escolhas? O critério de Ló foi totalmente carnal, ele agiu pelos olhos da carne, por aquilo que viu. Ele olhou para as campinas, ele viu os pastos verdejantes. Certamente ele disse assim: este lugar é onde haverá pasto, é onde haverá água, é onde é o lugar, do ponto de vista material, é o melhor lugar do mundo, é o melhor lugar da terra. E muitas vezes nós usamos desse critério também para escolhermos, amados irmãos. Não só escolhermos coisas materiais, né? Mas todas as escolhas. E infelizmente muitas pessoas têm trocado a bênção de Deus, as bênçãos espirituais, pelos atrativos deste mundo. O mundo é colorido, os atrativos, os pratos oferecidos pelo mundo são apetitosos, são bonitos, todos os dias surge algo novo para nos atrair, para nos seduzir e para nos afastar daquilo que Deus de fato tem para nós. E às vezes por causa do nosso critério de escolha, por causa de nós olharmos somente com os olhos da carne, nós terminamos indo para um destino indesejado. E termina acontecendo conosco, o que também aconteceu com Ló, que nós iremos ver no decorrer desta mensagem. Avançando um pouco mais aqui, nós vamos ver que Abrão agiu por fé, né? Diferentemente de Ló. Versículo 12, apenas a parte A do versículo, né? Primeira frase vai dizer assim: habitou Abraão na terra de Canaã. Deus havia ordenado a Abraão e dito a ele que daria aquela terra a ele. Primeiro, Deus ordenou que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para uma terra que Deus mostraria para ele. E esta terra era a terra de Canaã. Chegando ali, Deus disse para Abraão: olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, toda essa terra eu darei à tua descendência. Anda na minha presença, obedece a minha palavra. E assim Abraão fez, obedeceu o Senhor, andou na presença do Senhor. Abraão, em nenhum momento ele teve dúvida, mas ele disse: esta é a terra da promessa de Deus, e aqui eu permanecerei. Ele agiu por fé, meus amados. E o que é fé? O autor da carta aos Hebreus vai nos dizer no capítulo 11, versículo 1: ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não vê. Este versículo vai falar, é o versículo intitulado a galeria, ou melhor, o capítulo 11 de Hebreus, a galeria dos heróis da fé. E Abraão figura ali entre os heróis da fé, como sendo, na verdade, o pai da fé. Aquele que peregrinou numa terra que até então era estranha, mas era a terra que Deus havia dado a ele. E Abraão acreditou na promessa de Deus.
Uma promessa que teve a sua concretização, na verdade, há mais de 400 anos depois. Depois da escravidão no Egito, o povo de Deus volta sob a liderança de Moisés, posteriormente de Josué, e toma posse da terra prometida, que é a terra de Canaã, terra das peregrinações de Abrão, nesta ocasião, do texto em que nós estamos lendo. A fé gera obediência, e esse é o diferencial. Se alguém disser que tem fé, mas não toma nenhuma atitude, se alguém disser que tem fé, mas essa fé não gera nada nessa pessoa, não faz essa pessoa obedecer, pode ser qualquer outra coisa, menos fé. Esta não é a fé genuína, não é a fé salvadora, não é a fé de Abraão e nem dos seus filhos, e não é a fé que Deus quer encontrar em nós. Nós precisamos de uma fé viva e verdadeira que nos leva à obediência. A fé concretiza a promessa. É através da fé que as promessas são concretizadas em nossas vidas. Se nós desfalecermos, se nós desacreditarmos, jamais chegaremos a lugar algum. Mas se nós confiarmos no Senhor, acreditarmos na sua palavra, nós iremos agir sempre por fé e sempre em obediência e sempre dentro dos princípios estabelecidos por Deus. E isso vai fazer toda a diferença em nossas vidas, meus amados irmãos. Continuando no texto sagrado, a partir da parte B, do versículo 12, e incluindo o versículo de número 13, vai mostrar exatamente o contrário, Ló agiu por vista, ao passo que Abraão agiu por fé, Ló agiu por vista, caracterizando isso uma falta de visão espiritual. Veja só a parte B do versículo 12. E Ló, nas cidades da Campina, ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Uma ação motivada pela emoção o levou a um lugar indesejado, totalmente fora daquilo que ele achou que poderia ser. A Bíblia diz que nós não devemos andar por vista, mas por fé. Ló não teve a fé de Abrão. Não teve o mesmo princípio de obediência. Não teve o mesmo critério de escolha. Mas, pelo contrário, ele escolheu pela vista. Ele não valorizou aquilo que era espiritual, aquilo que era fundamental, aquilo que Deus havia ordenado. Claro que a promessa de Deus foi para Abraão e o seu descendente direto, que seria Isaac. Mas nós vamos encontrar aí o passado de Ló, alguém que foi criado nos mesmos princípios, nos mesmos passos, e que havia uma grande possibilidade também de ser herdeiro de Abraão, visto que até esse momento Sara era estéril, não tinha dado nenhum filho a Abraão, e Ló era um sobrinho filho, aquele que fora criado por Abraão. Mas é claro que, na verdade, o que o texto aqui nos ensina, meus irmãos, é o quanto é fundamental nós termos uma visão espiritual, nós pedirmos sabedoria a Deus. E isso tem que ser hoje. Nós não podemos deixar para amanhã. Quando é que você vai amadurecer espiritualmente? Quando é que você vai crescer? Quando você vai ter um compromisso maior com Deus? Tem que ser hoje. Não podemos deixar para amanhã. Deus quer encontrar este compromisso em nós, este amadurecimento espiritual em nós.
esta visão espiritual em nós. Deus tem muitas bênçãos para as nossas vidas, Ele tem um destino eterno para cada um de nós, e um destino de glória, de bênção, de paz. Mas nós devemos ter cuidado com as nossas escolhas e para onde nós estamos indo, e ainda mais conduzindo aqueles que estão à nossa volta. Essa responsabilidade muito grande, meus amados, dos pais, como já falei anteriormente, é uma responsabilidade muito grande dos pastores, dos líderes de sociedade, dos líderes de grupos, para onde você tem conduzido o seu rebanho. Você, pai, para onde você tem conduzido a sua família, você como sacerdote do lar. Talvez você tenha conduzido a sua família para lugares atrativos, quem sabe, menos para a presença de Deus. Talvez você tenha se preocupado em levar a sua família para todos os centros de lazer e de diversão, menos para a casa de Deus, menos para a presença de Deus. Talvez você tenha feito até farras na sua própria casa, diante dos seus filhos, bebendo, praticando vícios, trazendo mau exemplo para dentro da sua casa, ligando o som bem alto com músicas imorais, levando seus filhos para presenciar coreografias, danças imorais. Para onde você tem conduzido a sua família? Para onde você tem conduzido o seu rebanho? Qual o seu critério de escolha? Saiba que para onde você tem conduzido hoje, o que você tem escolhido hoje, para onde você tem levado a sua família hoje, é o que vai gerar o amanhã, é o que vai produzir o fruto amanhã. Às vezes os pais estão se lamentando e dizendo: onde foi que eu errei? Eu nunca ensinei nada de errado para esses meninos, mas hoje estão me dando trabalho. Então faça uma reflexão e a partir de agora, procure conduzir a sua família, procure conduzir o seu rebanho para a presença de Deus. O lugar mais seguro, o lugar mais próspero é dentro da vontade de Deus. Era onde Abraão estava. Não é nos atrativos deste mundo. E muitas pessoas estão assim, né? Nesse período de pandemia, de quarentena, está todo mundo estressado. Eu tenho que pegar minha família e levá-los para os centros de lazer, aos domingos pela manhã, ou domingo à noite mesmo. Esse negócio de igreja é muito monótono. Esse negócio de culto. Nós precisamos de diversão, diversões carnais, algo que venha alegrar a nossa mente. Ora, se você não tem alegria nas coisas de Deus, então você está totalmente no caminho longe da presença de Deus, num lugar vulnerável. Você está correndo o mesmo risco de Ló e da sua família. Veja qual foi o final aqui, o destino final de Ló. Versículo 13 vai dizer assim: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E aí lá no capítulo 19 nós vamos ver o desfecho dessa história. O pecado de Sodoma, como de Gomorra e das cidades circunvizinhas, se proliferou e se tornou tão agravante que Deus enviou ali 2 anjos para destruir aquelas cidades a fogo. E Ló estava lá no meio dessas cidades, mergulhadas na promiscuidade, na imoralidade, na perversão de todas as formas. Ainda bem que Ló permaneceu crente, meus amados. Mas toda aquela cidade se perdeu, foi subvertida pelo fogo. Até a esposa de Ló tornou-se uma estátua de sal, porque olhou para trás.
Os genros de Ló, aqueles que estavam noivos com as suas filhas, não atenderam ao chamado de Ló, não ouviram aquilo que a sua advertência, que Deus iria destruir aquela cidade por conta da sua iniquidade, e eles também pereceram junto com os demais na perdição da cidade de Sodoma. E nós devemos, meus amados, também entender que Deus está nos chamando para uma vida de santidade, para um lugar de obediência, para um compromisso maior com Ele. Que nós possamos assim fazer. Não ter a postura de Ló, mas ter a postura de Abraão, que foi obediente e viveu por fé. Temos decisões todos os dias para tomarmos, mas há decisões que são temporais e que são terrenas. E há uma decisão que é espiritual e que é eterna. Ainda bem, como eu falei, que Ló permaneceu crente. Embora aquelas cidades tenham sido destruídas, mas certamente a sua alma foi salva pela graça de Deus. E eu quero chamar você para uma decisão sábia e prudente. Receba Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Arrependa-se dos seus pecados. Fuja dos prazeres deste mundo, que são transitórios, que são passageiros e que levam o homem para o inferno. Foi exatamente, literalmente isso que aconteceu com Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. Eles provaram o inferno vivos, porque eles foram destruídos com fogo e enxofre que choveu do céu. Mas que o nosso destino não seja esse. Nós possamos andar sim em direção às promessas de Deus, à presença de Deus, e a vontade de Deus se concretize em nossas vidas. Esta é a palavra para a nossa meditação nesta manhã, que Deus possa aplicá-la no meu e no seu coração. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai soberano, muito obrigado por esta palavra e que o Teu Espírito, ó Pai, possa fazer com que nós venhamos obedecê-la, que nós venhamos temer ao Senhor e venhamos viver por fé, como Abraão, e não por vista, como Ló. Venhamos ter prudência e sabedoria em nossas decisões e decidir por aquilo que é real, que é eterno, que é verdadeiro. Meu Pai, fica conosco, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, fortalece-nos a cada momento, livrando-nos de todo mal e perdoando os nossos pecados.